respeite a minha história. Mas respeite a sua história também. Todos temos uma história. Precisamos respeitar a história dos outros, mas também respeitar a nossa própria história. Cada conquista, respeitar cada desafio que foi superado, tudo que foi aprendido, melhorado, tudo que crescemos. Temos uma história, essa história é só nossa. E é por isso que ela é especial, porque é nossa. É uma história única, porque nós somos seres únicos. E é por esse motivo que nós não podemos nos comparar a ninguém, não deveríamos fazer isso nunca. Toda comparação é sempre muito injusta, porque nós não sabemos muita coisa que está do outro lado, né? Nós não sabemos o caminho que cada um trilhou, as suas lutas secretas, as suas lágrimas silenciosas. Nós não sabemos, não conhecemos muita coisa, muito dessa trajetória até o suposto sucesso, e sucesso aqui entre muitas e muitas aspas. Hoje em dia, muitas pessoas se sentem deprimidas até porque ficam se comparando com as outras nas redes sociais, olham as postagens de fotos que talvez nunca farão, de pessoas sempre bonitas, felizes, realizadas. Mas essa comparação, ela só serve para isso mesmo, para deixar alguém para baixo, né? Porque a gente sempre nessa comparação vai encontrar alguém que parece estar melhor que a gente. Mas como eu disse, a gente não sabe o que tem do outro lado de verdade. Assim como na nossa vida, muitos não sabem aquilo que passamos nos nossos momentos mais silenciosos, secretos, íntimos. Nós bem sabemos as renúncias que fazemos, as lutas que travamos, as dificuldades que encaramos, e assim também é com a outra pessoa. Então, nenhuma comparação é justa, nunca. E não deveremos nunca nos comparar a ninguém. Nossa história é única e por isso ela é especial. Portanto, respeite a sua história. Este mundo, ele é cheio de pessoas que têm a sua própria história. E entre todas essas histórias, algumas são conhecidas por nós, mas muitas outras não são. São os milhares e milhares de anônimos que fazem parte do mundo em que vivemos. Ninguém nunca escreverá um livro sobre eles. Ninguém nunca fará um filme sobre eles. Talvez o nome dessas pessoas nunca seja conhecido, mas cada um ali está escrevendo a sua história. Talvez a nossa história não seja conhecida por muitos, talvez muitos nem se interessem em conhecê-la, mas nós não precisamos ser conhecidos, nós só precisamos ser. E sendo, fazer a diferença onde nós estamos, da melhor maneira que podemos. Jesus, certa vez, contou uma história de um pastor que deixou as 99 ovelhas no deserto e foi ao encontro de uma que havia se perdido. Era um pastor de 100 ovelhas. E Jesus, ao contar essa história, se compara a esse pastor. A um pastor que, possuindo 100 ovelhas, perde uma no caminho e deixa as 99 no deserto. E esse é um detalhe interessante nessa história, no deserto. E vai ao encontro dessa ovelha que se perdeu. Naquele tempo haviam muitos pastores e esse era um trabalho corriqueiro naquele tempo e naquele contexto. Nenhum pastor faria algo assim. Por quê? Ele tinha 100 ovelhas.
uma se perdeu, ele tinha 99. Nenhum pastor iria arriscar deixar as 99 para buscar uma que se perdeu e talvez na volta não ter mais nenhuma. Ou encontrando a que se perdeu, ao voltar de 99 que ele tinha seguras, ele então teria apenas uma que ele conseguiu resgatar. Isso se ele conseguisse. Então esse risco nenhum pastor correria. Mas Jesus conta essa história dizendo que ele é esse pastor que faz isso. Por que ele conta essa história? Porque ele nos diz com ela que para ele cada um de nós é especial, é importante. Ele não nos compara uns com os outros. Todos são especiais, todos são importantes, até mesmo aquele que se perde. E ele larga tudo para ir ao encontro desta ovelhinha que por alguma razão se perdeu pelo caminho e perdida corre perigo. Respeite a sua história. Ela é única e por isso mesmo especial. E é maravilhoso que nós podemos escrever a nossa história todos os dias um pouquinho mais. Escreva a sua história da melhor maneira que você puder, respeitando ela em cada detalhe. Deus te abençoe. Um abraço e fique bem.